Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Poema Parceria de Investimentos. Eu sou Gustavo Sayani. Hoje é dia 6 de março de 2026 e este é o nosso episódio número 23 sobre este novo canal. Se você vir a lista de vídeos do canal, você vai ver que tem muito mais que 23 episódios. Durante 10 anos eu registrei meu processo de análise, de aprendizado, de análise de empresas, e eu estou gradualmente colocando de volta, só que neste novo canal, que já é mais alinhado com a parceria de investimentos, com o fato de que eu faço a gestão da Poema. A Poema é um clube de investimentos formalizado em 2022, iniciou as operações no final de abril, e nós temos um resultado que eu considero bastante satisfatório, está superando o Ibovespa significativamente neste ano. Isso aqui é até o final do ano passado, né? Neste ano temos um resultado positivo também, apesar de que é pouco tempo ainda para dizer muita coisa. E o ponto aqui é te convidar a visitar esse site, entender um pouco mais sobre o meu trabalho, porque nós estamos procurando novos parceiros para essa parceria. O intuito é transformar o clube em um fundo que eu possa, daqui a um tempo, alguns anos talvez, trabalhar em tempo integral gerindo esse fundo e trazendo resultados ainda melhores para todos nós. A visão é sempre de parceria, de longo prazo, de entender investimentos como trabalho, como nos emparcerarmos com boas iniciativas, boas empresas, e baseado nos resultados dela de verdade e não em variações de curto prazo, nós crescermos na vida. Então tá, hoje eu vou falar sobre a Petrobras. Petrobras divulgou seus resultados ontem, do ano passado inteiro, né, do ano de 2025, e eu já até anotei os números aqui, tá? Então eu queria falar um pouco sobre os números que eu anotei. E antes de entrar nos números da Petrobras, compartilhar com você que a nossa parceria tem uma posição na Petrobras que eu montei a partir do final desse ano passado. É a posição mais recente que nós temos e que acabou se tornando a segunda maior posição, a empresa com o segundo maior montante do nosso patrimônio, né? Como é que isso se deu? Eu trabalho com poucas empresas, né, na carteira. Na prática, hoje nós temos 6. Então, quando eu monto uma posição, eu rarissimamente monto com posições pequenininhas, tá? E aí a Petrobras subiu bastante de cotação, né, desde que eu investi. Até diria que eu fiquei assim, né, porque esperei um pouquinho para investir mais, e aí só subiu, né, o melhor dos problemas, talvez. E ela está sendo com uma larga folga a empresa que está subindo mais de cotação nesse curto período de tempo, né? Com os números anotados, né, é uma boa ideia repensar e reavaliar, né, se talvez seja uma boa ideia continuar com a Petrobras, né? Então, olhar alguns números aqui, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei é a dívida bruta, ficou aqui 145 bilhões, né? O que nós observamos, isso aqui nem sequer está ajustado pela inflação, é que a dívida bruta da Petrobras é bem menor do que foi, né, há 10 anos atrás. Então, aqui, até 2021, aqui, né, ela era bastante mais alta, aí ela caiu e agora ela ficou ali na prática estável nesses últimos 3 anos. O passivo também caiu, tá? Se for olhar pela inflação, definitivamente caiu, mas de ano a ano aqui, na verdade, ele vem subindo aqui, pelo menos nominalmente, né? E certamente mais alto do que no ano passado. E o patrimônio, aqui já tem ajustado pela inflação, ele já esteve maior, agora ele é o mais alto dos últimos 4 anos e bem próximo desse aqui.
Ele é um dos mais altos aqui dos últimos 6 anos. Né? Eu dou um certo valor ao balanço, quer dizer, esses números principais, né? Os detalhes do balanço às vezes são muito reveladores, assim, eu não vou comentar eles agora aqui no vídeo, né? Mas também não encontrei nada que saltasse assim, que fosse digno de nota mesmo. O que a gente pode observar aqui é que a relação dívida bruta sobre patrimônio líquido está em 0,35, né? Já esteve bem mais alta. Eu gosto de investir em empresas que mantêm essa dívida bruta sobre o patrimônio líquido entre 0 e 0,5. Então a Petrobras está nisso. Bom, tantas coisas que eu poderia comentar, mas dessa vez eu vou deixar. Passivo do seu patrimônio, próximo de 2, já não acho assim tão bom, né? Mas tudo bem, para uma empresa como a Petrobras, que realmente precisa de muitos ativos para operar, de muita coisa muito maquinário, né? Acho que está, né? Obviamente que acho que está sob controle, né? Senão não teria investido, já que antes já era isso. A liquidez corrente, né? Ou seja, digamos assim, né? O capital de giro, né? É baixa, né? A Petrobras mantém esse número muito abaixo daquele 1,5, 2, né? Que grosseiramente, a grosso modo, um Ben Graham recomenda, né? Isso é uma questão, né? Tudo bem que ela é uma empresa muito grande e tal, mas, enfim, não me impediu de nos tornarmos sócios. A receita do ano passado, salvo engano, 497 bilhões, né? Vamos colocar aqui R$500 bilhão. Já foi maior, né? Digamos que ela fica, né, há muito tempo, né, orbitando em torno aí do R$500 bilhão, né? Já foi 650, já foi 354. Lucro declarado de 110 bilhões, né? Então foi um dos anos aqui com bom lucro, dos últimos 10 anos. E o fluxo de caixa livre de 114 bilhões, né? A bem da verdade, dos últimos 5 anos foi o ano com o fluxo de caixa livre pior, né? E aí, uma coisa que é fundamental olhar é comparar a dívida bruta, né, 150 bilhões, com os resultados que a Petrobras vem sendo capaz de entregar, né? Então, salta muito aos olhos a discrepância entre fluxo de caixa livre e lucro, né? Que aqui é da ordem de 150 bilhões para o fluxo de caixa livre e o lucro 50 bilhões. Muito poderia se conjecturar aqui. Acho que deve ter muito entendimento aqui que até eu preciso alcançar. Agora, o ponto sendo a comparação da dívida com esses números, né? Então, se a gente se fiasse, e não é o caso, né, em 150 bilhões como o resultado da Petrobras para o futuro, extrapolar isso, ela pagaria essa dívida em 1 ano, né? Se fosse se fiar por 50 bilhões aqui, ela pagaria essa dívida em 3, né? E acho que o 3 é o máximo do que eu iria sem que outras coisas fossem bastante favoráveis, né? Então, assim, é uma empresa que, pelo menos agora, né, está mostrando números ok, né? E aí entra o fator preço, né? Então, esse número de preço aqui não está atualizado, mas observem que eu comprei essa empresa ao equivalente a 2,5 vezes, talvez até menos, o fluxo de caixa livre dela, né? De acordo com essa computação simples. Mesmo se olhar pelos lucros, entre 4 e 8 vezes, né? Vamos colocar aqui 6 anos do lucro da Petrobras, né? Ou seja, entre 2,5 e 6 anos do lucro da Petrobras, né? Então, vamos pensar assim, que a gente comprasse uma padaria, né? Agora a Petrobras, né, já tem décadas e décadas, já é bem estabelecida, tem
fincou, né, os pés, né, no Brasil, óbvio. E aí a gente compra ela pelo equivalente de talvez 3 anos do que ela vai entregar. Então, assim, a gente paga lá um dinheiro, participa dela, e a partir de daqui a 3 anos, tudo que entrar, entra limpo pra gente, né? É muito atraente e muito raro, tá? É óbvio, né, que isso acontece, esse preço acontece, porque um sem número de pessoas fica muito com o pé atrás em relação à Petrobras, né? A estatalidade dela, né? Tudo isso está bem estabelecido aí. Agora, eu acho que tudo bem, né? Mas acho que tem a famosa margem de segurança, né? Ou pelo menos tinha quando eu montei a posição. Vejamos então aqui Petrobras, Market Cap e Yahoo Finance. O preço dela mais atualizado aqui, né? Muito importante. Então aqui está listado como 571 bilhões e 96. Observem como aumentou, né? E foi isso mesmo, né? Subiu muito aqui. Mesmo tendo subido muito, né, ela custa aqui menos de 4 vezes o seu fluxo de caixa livre. Deixa eu só me certificar aqui, sim, que a referência das médias está. Essa aqui não está. Espera aí. 6. Deixa eu me certificar aqui. Essa aqui tá. Então ela fica aqui, né, menos de 4 vezes o seu fluxo de caixa livre ainda. E entre 5 e 8 vezes o seu lucro, né? Que a meus olhos ainda é atraente, né? Que pena que eu não coloquei 200% do patrimônio da Petrobras, mas a vida é assim, né? Eu não acho que ela ainda chegou em um território especulativo. Eu acho que tem uma coisa hoje, né? Infelizmente, né, com essa guerra no Oriente Médio, empurrou o preço da Petrobras para cima, empurrou o preço do petróleo para cima. É óbvio que eu não quero de maneira nenhuma que guerra, né, sopre a favor a cotação de uma empresa minha. Aconteceu. E obviamente que eu jamais, né, eu não sei, né? Mas é isso, né? A história vai acontecendo, né? Coisas boas e coisas ruins vão acontecendo o tempo todo, né? Então, eu acho que segue a Petrobras bastante atraente. Se esse ano ela vai subir muito mais, se ela vai cair um monte, ano que vem, eu não sei. Acho que o pensamento qualitativo fundamental aqui é pensar assim: estaremos usando petróleo, gasolina, derivados no futuro? E eu acho que estaremos, sabe? Se há alternativas melhores, é um assunto fascinante. O que eu vejo é que, historicamente, a produtividade do petróleo, né, o quanto ele rende de energia, aumenta. Nós conseguimos desenvolver soluções para mitigar os efeitos colaterais, né, do petróleo. Eu acho que ainda tem muito petróleo ainda para ser descoberto, muito petróleo, né? E então, assim, eu confiante, né? Engraçado que isso já é, como investidor, uma pergunta que eu faço há 10 anos, mais até de 10 anos, né? Há 10 anos eu me perguntava se daqui a 10 anos existiria Petrobras, né? E tá ela aqui. Então eu acho assim que tem Petrobras por 10, 20, 30 anos. 10, né? Tem petróleo, pelo menos. Tem petróleo. Então, resumidissimamente, é isso, tá? Eu vou seguir com essa posição. Ela naturalmente atinge um percentual do nosso patrimônio porque como clube você só pode comprar até 20% e só pode segurar até ela representar 25%, né? É uma maneira de proteger contra uma concentração que eles considerariam excessiva, né? Então dificilmente eu vou comprar mais agora, só se as outras, né? Assim, comprar mais até posso, né? E pretendo, tipo, novos aportes. Mas aumentar o percentual, né, dela na parceria, aí acho improvável só por causa do limite da regulação.
Bom, falei um monte, é minha característica aqui nos vídeos, não é minha característica na vida real, mas espero que isso aqui tenha tido alguma utilidade para alguém. E se não teve como, né, compartilhamento de conhecimento, que nem é muito a minha intenção, pelo menos mostra o meu trabalho como gestor, né? Então, um último convite aqui no vídeo para você saber um pouco mais sobre a Poema, www.poe.ma. Tem o meu contato no fim do site, aqui no começo. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigadão, um abraço, tchau, tchau.